9h08, convidamos, ainda bem que a nossa entrevistada aceitou aqui o pedido, a Camille Lages Labete, ela é diretora de comunicação da ABTox, a Associação Brasileira de Toxicologia, para a gente falar sobre o exame toxicológico, que quando surgiu, desde que surgiu, né, é uma polêmica, essa obrigatoriedade do exame que detecta a presença de drogas e outras substâncias psicoativas no organismo de motoristas profissionais, motoristas de caminhão e de ônibus, principalmente. No ano passado, o Congresso decidiu que a fiscalização deveria voltar e tem data marcada para isso. A partir de 28 de janeiro, quem for pego com o exame vencido pode ser multado, ter a CNH suspensa, ou seja, está sujeito às punições que são previstas no Código Brasileiro de Trânsito. E tem muito motorista profissional na escuta aqui da Rádio Bandeirantes. Camille, com dúvidas ainda, bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Um bom dia para a senhora. Muito bom dia, obrigada pelo convite, estar participando aqui com vocês. Quero muito poder ajudar aí, tirar as dúvidas dos motoristas, que eu sei que existe muitas dúvidas ainda. São muitos motoristas ainda sem realizar o exame, principalmente aí no estado de São Paulo. Ah, é? Quantos são, então? Vamos aproveitar para começar atualizando esse número, porque na virada do ano teve uma queda nesse total. Acho que muita gente ouvindo os alertas no rádio, na TV, nos jornais, correu atrás de fazer o exame toxicológico, mas ainda tem uma fila aí de gente que está com o exame atrasado. Qual que é o número que a gente tem agora, Camille? A gente tem aí em São Paulo apenas 32% dos motoristas fizeram o exame. Isso significa que faltam ainda 733 mil motoristas a fazer. É muita gente, hein, Pedro? Muita gente. E teve uma confusão aí por conta de uma mudança, né, na nossa regra a respeito desse assunto. Até a informação inicial é que todos deveriam fazer, depois foi corrigida só para aqueles que estão com o exame vencido. Em outros países, esse exame ele realmente é necessário, Camille? Ele é necessário, os Estados Unidos já utilizam, né, no ambiente de trabalho esse exame desde a década de 90 e tem, assim, registros de diminuição de acidentes no ambiente de trabalho. Nos Estados Unidos é como um todo, né, no ambiente de transporte, no ambiente de trabalho e tem resultados muito expressivos de queda de acidentalidade, queda de usuários de drogas. Então já vem isso sendo utilizado, a gente está um pouco atrás dos Estados Unidos, como sempre, mas aí desde 2016 a gente tem conseguido alcançar resultados que foi quando a política pública começou aqui no Brasil e temos esses resultados aí bastante expressivos. Bom, então é um exame que tem um reconhecimento mundial. Aqui no Brasil, a gente tem alguma estatística de como ele contribui para a redução de ocorrências, de acidentes? Temos, a gente tem dados da Polícia Rodoviária Federal. A partir de 2016, a gente teve uma redução de 35% em acidentes que envolvem caminhões e 45% de redução em acidentes que envolvem ônibus, que são exatamente esses transportes que carregam vidas e, portanto, os acidentes são extremamente trágicos quando a gente fala de ônibus, de veículos desse porte com várias toneladas, onde são várias mortes. A gente tem que lembrar que nós somos o terceiro país que mais mata no trânsito, então existe essa preocupação nessa preservação de vidas nesses acidentes que são extremamente trágicos. Para vocês terem uma ideia, os veículos pesados, eles representam aproximadamente 4% da frota do Brasil e são responsáveis por 48% dos acidentes. Olha isso, Bastante, uma coisa bem desproporcional, né? Para mostrar como o próprio caminhoneiro se arrisca, né, Pedro? Muitas vezes no trabalho, no ofício dele, de ter que seguir viagem com tempo bom, tempo ruim, cansado ou descansado. Ele tem ali um prazo para cumprir aquela entrega e ele vai atrás, né? Sim, se você pensar que esses motoristas dirigem por muitas horas, eles estão muito expostos a acidentes, né? E é isso, os acidentes são extremamente trágicos, envolvendo várias mortes. O Camille, o que tem que fazer o motorista das categorias C, D e E até o dia 28 de janeiro? O que tem que fazer? Isso, para conseguir colocar esse exame toxicológico em dia. Muito fácil, ele tem que ir na CDT dele vai estar, se a CDT é a carteira digital de trânsito, ali está dizendo se o exame dele está atrasado ou não. Estando atrasado, ele tem que se dirigir a um laboratório credenciado pela Senatran, fazer essa coleta, que é extremamente rápida, e aguardar o laudo. E é importante lembrar que, quando ele faz a coleta,
isso já fica registrado dentro do prontuário eletrônico dele, portanto, ele já não está mais suscetível à penalidade. Não precisa esperar o laudo ficar pronto, porque como temos muitos motoristas atrasados, o que está acontecendo é que os laudos realmente estão atrasados, não estão vindo com tanta velocidade. Mas eles têm que saber que a data da coleta está registrada, portanto, a partir desse dia eles já estão livres da penalidade. Ah, isso é super importante, porque o laudo demora às vezes até 15 dias para ficar pronto, como a Camille está falando, pode demorar até mais. Então ele não precisa esperar ser aprovado ou reprovado no exame toxicológico, né? Ele já pode rodar tendo ali o comprovante de que ele fez o exame. E depois, se porventura vier a reprovação, aí são outros 500. Aí são outros 500, mas ele já está livre da penalidade caso seja pego numa fiscalização pelo simples fato de ter realizado já a coleta. E se ele for reprovado, como que os órgãos de trânsito são comunicados disso? O resultado dele vai para dentro do RENASH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, portanto a Polícia Rodoviária Federal tem acesso aos dados, eles também, então fica ali visível se ele for pego numa fiscalização depois com o exame com resultado positivo, aí ele vai sofrer as penalidades e vai precisar esperar 3 meses para fazer um outro exame. Camille, quando nós demos essa notícia ao longo do mês de janeiro aqui no Pulo do Gato, né, programa de prestação de serviço de todas as manhãs da Rádio Bandeirantes, alguns ouvintes disseram o seguinte: eu tenho categoria C, D ou E, mas hoje em dia eu não tenho mais carro nessas categorias. Hoje em dia eu dirijo um carro de passeio. Eu preciso também fazer o exame toxicológico? Precisa, essa é uma grande questão. A penalidade está vinculada à categoria da CNH e ela é prevista em 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 165B, que é dirigir sem um exame toxicológico, portanto é o artigo que prevê a penalidade na fiscalização, e o artigo 165D de dado, que diz que o fato gerador da penalidade é a não realização do exame. Portanto, se ele não realizou esse exame, ele já tem a penalidade se ele tem essa CNH C, D ou E. Então ele tem que ficar extremamente atento, porque em algumas vezes ele pode ter a multa 2 vezes, pela não realização e eventualmente se for pego numa fiscalização. E a penalidade ela está prevista na categoria C, D e E, independente dele estar dirigindo uma motocicleta ou um automóvel. E tem um ouvinte falando exatamente sobre isso. O José Roberto de Penápolis está ouvindo a gente agora, foi fazer o exame toxicológico e recebeu ali a orientação de mudar a carteira dele de C para B, porque ele não é mais profissional do volante, né? Mudou de profissão e ele fez isso, rebaixou a carteira dele para B para ficar livre do exame toxicológico. Então é uma dica que a gente dá aqui também para o nosso ouvinte que já não trabalha mais como caminhoneiro, não trabalha mais como motorista de ônibus. Se a sua intenção é não fazer o exame toxicológico, mude a sua carteira, dá para fazer isso. É até um pouco mais simples, né? Você rebaixar a carteira do que subir a carteira, colocar nela uma outra categoria, como a de motorista profissional, por exemplo, né? É só você fazer uma mudança ali no Detran. Isso é verdade. É isso. E uma outra questão é em relação às substâncias que reprovam o motorista, né? Um ouvinte mandou mensagem aqui pra gente questionando em relação a isso. Tem muitas dúvidas sobre os produtos, né, os materiais que são ingeridos por caminhoneiros para trabalhar um pouco mais. A gente sabe que existe aquele caminhoneiro que usa cocaína para ficar mais alerta, tem o tal do rebite, né, que é um negócio que há muitos anos é usado também. Todas essas substâncias são detectadas? Sim, todas essas substâncias são detectadas. O painel de drogas da legislação inclui cocaína, anfetaminas, que é onde estão previstos esses rebites, maconha e opiáceos. Óbvio que por se tratar eles usam drogas, não é por lazer, a gente sabe disso, eles usam drogas para poder dirigir por mais tempo, para poder trabalhar mais. Portanto, as drogas que são mais utilizadas são as estimuladoras, né? As estimulantes, portanto, cocaínas e anfetaminas. Mas temos aqui, hoje em dia, registrado aqui dados de que 70% dos motoristas que são positivos fazem uso da cocaína. Porque hoje em dia temos o crack, né, que é uma droga que advinda da cocaína e que é extremamente barata, extremamente manipulada e que eles fazem muito. Então, 70% dos resultados positivos são de cocaína.
Ainda é a mais usada, então, infelizmente. Números impressionantes, esses aí que a Camille está trazendo para a gente nessa entrevista. O objetivo aqui, né, claro, é trazer mais esclarecimentos e também tirar a sua dúvida sobre essa questão do exame toxicológico para motoristas profissionais. O prazo termina no dia 28 de janeiro para você atualizar aí o seu exame. Os motoristas que ao longo dos últimos anos aí ficaram livres, né, desse exame, agora tem de voltar a realizá-lo e por isso fica o alerta. E o número baixo de adesão dos motoristas até agora, pelas informações, inclusive, passadas pela Camille para nós aqui nessa entrevista, né, Ana? E em relação ao agendamento, a gente tem um número grande de clínicas à disposição do motorista que precisa fazer? Tem fila para fazer esse agendamento? Como que é esse serviço hoje em São Paulo? É super simples, não tem agendamento, os laboratórios estão todos listados, né, no site da Senatran e no próprio site da Abetox também. É só chegar, coletar, eventualmente pode-se encontrar uma fila, né, em um laboratório ou outro, a gente está falando de muita gente acumulada num espaço curto de tempo, mas pode ir hoje, pode pegar e agora que vai ter um laboratório aí para fazer a coleta. Então não tem desculpa. E o preço? Qual que é o valor médio do exame hoje? O valor médio do exame no Brasil está em torno de R$120, R$125. É um exame relativamente barato, se for comparado ao valor da multa. Então, eu não vejo por que o motorista não ir fazer isso quanto antes para se livrar de uma penalidade que é alta, R$1.467. A penalidade deve ser alta mesmo, porque a gente está falando de vidas, preservação de vidas, vida de ninguém tem preço. Mas ninguém quer que esse motorista pague a multa. Ele precisa fazer o exame para se livrar da penalidade. É isso que a gente pede para que eles façam quanto antes. E toda política pública que tem como a finalidade a vida deve ser pensada com muita seriedade, muita responsabilidade, tanto pela sociedade quanto pelas autoridades. Então a gente não pode esquecer disso. A gente fala muito de multa, fala muito de penalidade, exame toxicológico, isso é tudo uma polêmica grande, mas no final das contas a gente está falando de preservação de vidas, de tantas vidas, né, que são as vidas deles mesmos, dos próprios motoristas, das outras pessoas que transitam no trânsito, das esposas desses motoristas que eventualmente sofrem agressões em casa por estarem com essas pessoas, né, fazendo utilização de drogas, ou então em período de abstinência, que também é complicado. Então, assim, envolve um universo muito grande de vidas. Acho que a gente deve pensar nisso com muita responsabilidade e muita seriedade. E olha, esse alerta que a gente está fazendo aqui em relação ao prazo, né, a fiscalização que começa a partir de 28 de janeiro, é para quem já está com o exame vencido. O Luiz está perguntando se ele precisa correr para renovar, porque o exame dele vence no mês 7, vence em julho. Então não, Luiz, você tem que renovar em julho, no máximo agosto, para estar com tudo em ordem. Esse alerta é para quem já está com o exame vencido, não é que todo mundo dessas categorias tem que refazer o exame exatamente agora. É para quem está com o exame vencido e não tinha essa necessidade de fazer essa renovação porque a fiscalização estava suspensa por um tempo, tá bom? Então, é legal ficar de olho nos dados da sua carteira de trânsito, lá no aplicativo, né, da carteira digital, para ver quando que vence. Deixa marcado aí para despertar no seu celular, numa agenda, para você fazer a renovação o mais próximo possível do vencimento. É isso. Isso aí, Camille Lages Labete, que é diretora de comunicação da Abetox, que está conosco aqui no Jornal Gente. Uma última pergunta, Camille, do nosso ouvinte Anderson, do Belenzinho. Como é que fica a questão do motorista das categorias A e B? Alguma chance de termos mudança na legislação para exigir também o toxicológico desses motoristas? Então, o que eu imagino é o seguinte, eu não posso falar pela legislação, eu não sou uma legisladora, eu vou pela Abetox, mas eu acredito que isso, com o tempo, essa política venha se ampliar para outras categorias, não posso confirmar isso, mas o que eu digo é o seguinte, ela deveria realmente ter começado, como começou, pelos motoristas profissionais, que são esses que dirigem esses veículos mais pesados, estão no trânsito por mais tempo e que têm a CNH com uma autorização do Estado para exercer uma atividade profissional remunerada. Então, acredito que a política tenha começado pelas categorias corretas. Agora, o que vai acontecer com as outras, temos que aguardar. Esperamos que sim. Acho que é um bem a todos.
É isso, até porque a gente sabe que essa questão do consumo de drogas é aberta, né, para quem quiser se arriscar nesse mundo, não apenas o motorista profissional. Camille, obrigada aqui pelo seu tempo com a Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana para a senhora. Bom fim de semana, muito obrigada. À disposição. Camille Lages Labete, diretora de comunicação da Abetox, a Associação Brasileira de Toxicologia.